Meu amigo vascaíno, segunda-feira já começou daquele jeito, agitado, agitado, agitado. Uma semana decisiva pro Vasco da Gama. E olha só, semana decisiva dentro e fora de campo. E olha, o dia começa agitado. Por quê? Situação do Maracanã, o Vasco judicializando essa situação após o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, vir a público e dizer, garantir que já tem um acordo com o governador do estado do Rio de Janeiro para ter nova TPU, novo termo de permissão de uso aí prorrogado. O Vasco entrando na justiça por conta dessa situação. Semana decisiva para a situação aí envolvendo o julgamento, isto mesmo, de Guerre Medel e também da perda de mando de campo. E olha, semana decisiva nesse sentido, o Vasco mudando todo o departamento jurídico, cara. Olha que coisa, né? A gente não sabe nem quem é que vai defender o Vasco aí na próxima quinta-feira. E vamos falar muito aqui sobre o jogo decisivo, que será o nosso primeiro assunto entre Vasco da Gama e Fortaleza. O nosso treinador aí, ó, quebrando a cabeça aí para escalar a equipe do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro nosso vídeo. Seguinte, pessoal, Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco está ali na 17ª colocação com 27 pontos, um ponto para poder deixar ali a zona do rebaixamento. Então não há outro resultado para os Gigantes da Colina que não seja essa vitória. E o Vasco vai atuar diante da sua torcida. Todos os ingressos vendidos para essa quarta-feira, jogo que terá transmissão da Rede Globo às 21h30. E o seguinte, o Vasco fez aí um coletivo aí com a equipe sub-20. O Ramon Dias com muita dor de cabeça para poder escalar a equipe. O que está tirando o sono aí do Ramon Dias é essa situação na lateral direita. Ele está indo aí com o nosso Paulo Henrique sob protesto, porque o Pumita está muito mal e o Gabriel Dias ainda está efetivamente se recuperando, certo? O Ramon Dias que ainda não sente confiança ali para colocar o Paulinho, o jogador da base do Vasco, que seria uma outra opção. E o nosso Medel servir na seleção e o Paulinho suspenso, não joga. Então Maicon e Paí aí no meio campo vascaíno. Então a gente almeja sorte aí pro nosso treinador. Bom, situação envolvendo aí o Maracanã, porque o Rodolfo Landim veio a público novamente dizer o seguinte: olha, o Flamengo tem garantias de que vai ter a renovação aí do termo de permissão de uso do Maracanã. Vocês sabem que, por exemplo, o Vasco da Gama já fez a solicitação para ter 2 jogos desse Campeonato Brasileiro lá no Maracanã, que foi contra o Botafogo e contra o Corinthians. O Vasco até agora não obteve resposta. O Vasco vai ingressar na justiça, vai judicializar, porque o Vasco acha um absurdo esse termo de permissão de uso ser renovado automaticamente para o Flamengo pela 8ª vez aí, sendo que a gente não teve ainda essa licitação do Maracanã, o que foi aí uma sugestão aí do pessoal do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que sugeriu que efetivamente a gente tivesse aí uma situação envolvendo uma nova licitação.
Vasco que está ali junto com a Legends e com a W Torre, tentando aí essa concessão aí do Maracanã. Então, judicializada essa situação aí. Meus amigos, pegando fogo. E a situação aí envolvendo aí esses julgamentos. O Vasco na quinta-feira vai ter 2 julgamentos decisivos, né? Primeira situação aí envolvendo o Medel. O Medel deve pegar aí de 4 a 12 jogos aí, se o departamento jurídico do Vasco não agir legal. E a gente fica preocupado porque o Vasco perdeu na ação lá envolvendo o Jair. Aquilo causou um mal-estar muito grande, porque o Jair pegou 4 jogos ali. E sabe o que acontece? Todo o departamento jurídico do Vasco da Gama vai ser mudado, exceto aí a dona Gisele Cabreira, né? Inclusive aí o Marcelo Jucá, que é um dos responsáveis aí pela parte jurídica aí do futebol, o doutor vai meter o pé aí na semana de um julgamento decisivo, que inclusive a gente vai tomar ciência se o Vasco vai tomar multa ou terá perda de campo pelaquela situação lá no jogo contra a equipe do América Mineiro, lá no Independência. Cara, então é o seguinte, se o Vasco da Gama perder mando de campo aí a essa altura do campeonato, sem jogar em São Januário, vai ficar muito difícil pro Vascão da Gama. E a gente, torcedor do Vasco, olha, quanto mais a gente reza, meu Deus do céu, é mais sombração que aparece, cara. O torcedor do Vasco não tem um dia de paz. Você imagina, você perde aí o Medel, um dos principais zagueiros do time, e de quebra aí você ainda perde o mando de campo. A desorganização nessa SAF é tão grande, que numa semana decisiva eles vão mudar todo o departamento jurídico. Tiveram o ano inteiro, né, para tomar conhecimento e entender que essa turma é fraca, né? E o Marcelo Jucá, que é mais um flamenguista, né, que veio aí a mando do Luiz Melo. Galera, faltando, ó, eu sempre falo, ó, é amor a isso aqui, ó, a essa cruz de Malta, entendeu? Tá faltando isso aqui. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!